Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de recomendar a você que gosta do meu canal e já é inscrito, que cliquem na engrenagemzinha do lado do botão de se inscrever e cliquem para receber as notificações desse canal, assim vocês ficarão por dentro de qualquer atualização do canal. Olá a todos que assistem meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez vídeo de análise, hoje analisando esse game tão lançado, né, nem é tão aguardado de tanto lançamento que tem anual, né? Hoje trago a vocês a análise do game Assassin's Creed Syndicate. Então, chega de enrolar e vamos partir com minhas primeiras impressões. One might think Reginald Birch himself had returned. His name is Crawford Starrick, and he intends to rule the world. There is no aspect of... Pessoal, depois do fiasco que Unity foi, né? Chegamos a mais um lançamento anual da saga Assassin's Creed, que dessa vez é o Assassin's Creed Syndicate. Eu, como todo mundo que foi comprar o game, fiquei com o pé atrás, porque cá entre nós, depois do lançamento de Unity, que foi sinceramente um game que fez você rever os conceitos da saga da Assassin's Creed, porque o game, além dele estar desgastado já há um tempo, né, ainda apresenta diversos bugs e problemas, o que realmente faz a gente ficar com medo, né, de comprar um novo game. Não só por isso, como também o tempo que se passou entre o Assassin's Creed Unity e o Syndicate é relativamente muito curto, cara. Então realmente dá muito medo de comprar. Mas eu tenho que admitir para vocês que antes de lançar Assassin's Creed Syndicate, você vê no trailers, gameplays, ele parece ser um game que veio para pagar aquele passado de jogos clichê, né, onde a gente já sabia o que ia acontecer. E Syndicate, logo de cara, eu tenho que dizer para vocês, é 1000 vezes mais divertido do que seu antecessor, né, o Unity, justamente porque tem elementos novos no game que realmente são muito inovadores, o que já estava faltando acontecer na série já há um tempo já. Porém, o que eu reparei logo de cara, talvez não seja só eu que tenha reparado nisso, é que em comparação a Unity, o Syndicate ainda é muito inferior, cara, não muito, pouco, como por exemplo, é possível observar que o game ele apresenta menos NPCs ao mapa, né, do que comparado com o Unity, o que faz a gente pensar que ele talvez não tivesse capacidade suficiente para suportar a quantidade de NPC, ou fizeram isso para evitar futuros bugs, né, como tivemos no Unity. Porém, eu acho mesmo que o motivo disso ter acontecido foi por causa dos novos elementos do game, como eu já havia citado, né, que com certeza foi por causa da carruagem, né, que é preciso um bom espaço no cenário para poder se locomover com ela. E Assassin's Creed Syndicate faz a gente pensar se realmente a Ubisoft está tentando dar a volta por cima de seus erros, né, finalmente, depois de tantos fãs alertar a empresa, né, mas será que realmente ela conseguiu dar a volta por cima com o Syndicate? E isso só é possível saber quando a gente estiver falando da análise final, né, então vamos partir para ela agora. Assassin's Creed Syndicate é um game de ação, aventura e stealth desenvolvido e distribuído pela Ubisoft, lançado para PS4, Xbox One e PC. E como que é o enredo do game? Assassin's Creed Syndicate se passa em Londres no ano de 1868, durante a Revolução Industrial. O grande foco nessa história é principalmente a sociedade e, logicamente, como o game se passa na Revolução Industrial, a desigualdade social é um tema frequente no game e que surgiu justamente com essa industrialização. Os assassinos praticamente não existem mais em Londres e agora os gêmeos Jacob e Eve chegam para ajudar a Irmandade na batalha contra os Templários. Para reconquistar a cidade, eles deverão se infiltrar e unir-se com o submundo do crime e, claro, também um dos destaques do game, obter a ajuda de figuras históricas. Esse é de longe um dos melhores pontos que temos aí na história do game, que é o envolvimento de personagens históricos da época da Revolução Industrial. Talvez os mais conhecidos sejam Charles Darwin e a Rainha Victoria, né? Com certeza você já ouviu um desses nomes alguma vez na sua vida e que estão presentes lá no game, assim como outros personagens que também existiram na vida real. Ainda falando de história, temos também o que é de sempre de toda a série, né?
que é a ligação entre Londres de 1868 e o mundo atual, onde você participa de uma simulação que coloca você dentro do mundo de 1868. Talvez a coisa mais legal quando a gente está falando de história seja os irmãos Jacob e Eve. Jacob é um personagem briguento e tá sempre querendo aventuras e não tem praticamente nenhuma responsabilidade. Já a Eve, cara, é a que eu mais gostei no game, porque ela é sensacional, cara. Apesar dela não ser a primeira protagonista mulher da série, pra mim ela é a primeira, porque todas as outras personagens que já foram protagonistas, elas eram muito neutras, cara, e não tinham praticamente carisma nenhum. E ela é totalmente ao contrário, cara, ela não é assim. E é legal ver a Ubisoft pôr esse toque feminino na série, né, o que realmente dá uma diferença. Na campanha podemos escolher entre um dos dois para jogar de uma forma livre, né, mas é legal vocês ficarem revezando, alterando entre um ou outro, para que assim eles possam evoluir de uma maneira igual. Em questão de jogabilidade, o game ele se mantém o mesmo praticamente. Os conceitos, aquilo que a gente viu em Unity em parte de jogabilidade, é basicamente aquela base, porém a mecânica de combate no game agora está muito mais melhorada. Cada botão serve de uma maneira diferente. Por exemplo, temos botão para atacar, contra-atacar, agarrar ou então silenciar, por exemplo, arremessando uma faca. Esse é um sistema bem menos complicado, muito fácil de entender e, acima de tudo, é muito divertido. Além dessas melhoras, o stealth do game foi muito bem melhorado, porém é nele que surgem várias especulações que existem personagem melhor que o outro para se jogar em stealth. Eu meio que discordo com isso, né? Tudo bem que Jacob ele parece ser um personagem mais bruto e que é focado mais no combate, e a Eve nem tanto. Porém, dizer que a Eve ela é melhor que o Jacob no stealth é meio estranho, cara, porque se você parar para pensar, os dois possuem árvore de talento e elas são praticamente idênticas, cara. A única coisa que muda é o caminho que você vai seguir entre os personagens. Ou seja, você pode ter a vida maior, mais habilidade no combate, ter mais descrição. Então elas são iguais, cara. É possível tanto por somente focado no combate, quanto por um personagem somente focado em stealth. Ou então, de outro jeito, né, por os dois focados em stealth. Isso quem escolhe é você. E em questão de gameplay, cara, os dois também são praticamente a mesma coisa. Não há muita diferença. A única diferença necessariamente diferente que eu notei, né, são as animações na hora da finalização. Ainda falando da jogabilidade, o game também apresenta novidades. Uma delas é o gancho. Dá a impressão que esse gancho é algo bem parecido com o gancho do Batman, né? Mas nada disso é verdade. O do Batman é praticamente algo necessário para ele se mover. Aqui não é assim. Ele só é usado em certos pontos específicos no mapa e muitas vezes ele mesmo vai criar um caminho que você tem que seguir. Ou seja, você não tem aquela liberdade de vou soltar o gancho aqui e atirar em outro lugar. Não. E esse gancho também ajuda, pois ao mesmo tempo que você está fazendo esse caminho, você pode parar e assassinar um inimigo que está embaixo que não te viu. E outra novidade do game também são as carruagens. O destaque, né, vai para as carruagens. Não é a primeira vez que temos um meio de transporte que seja rápido no game, mas é a primeira vez que esse meio de transporte não é um barco, né? Agora é possível pegar carruagens que estão pelo mapa e o pessoal deu o apelido certinho para isso, né? Tipo GTA, né? Você tá lá andando, vê uma carruagem, basta você entrar nela e sair dirigindo. Além disso, caso você esteja sendo perseguido por outra carruagem, basta você ficar empurrando ela, o que dá a possibilidade de você danificar outras carruagens que possam estar te seguindo. Além dessas novidades, também temos o sequestro, onde podemos sequestrar certos alvos pelo mapa e levá-los em certos lugares. Você pode até sequestrar de carruagem, cara, que é muito legal. A carruagem não é o único meio de transporte do game. Em certo momento da história você vai adquirir acesso a um trem que funciona como se fosse um fast travel, onde você pode se locomover mais rápido ainda. Em questão gráfica,
Os gráficos do game, como eu disse anteriormente, eles são ligeiramente inferiores ao do Unity, mas em compensação em desempenho, cara, ganha de lavada com certeza. Assim, alguns bugs no game, mas pô, são muito poucos, chega a ser irrelevante, cara. Muitos deles, mais uma vez, são com NPCs, que é possível encontrar algum deles fazendo coisa que não bate, sabe, coisas bizarras, mas nem se compara ao Unity, que tinha muito mais. A cidade do game se passa em Londres, né, que está muito bem representada a todos os pontos turísticos que tinham na época, como o Big Ben, e com esses gráficos, cara, ficaram mais lindos ainda. Em questão de áudio, mais uma vez, eu não jogo o game em dublagem BR, mas pelo menos eu analiso ele. Eu achei a dublagem BR, cara, simplesmente ótima, principalmente dos nossos protagonistas, assim. Com a trilha sonora eu também achei excelente, porém eu achei alguns bugs assim bem bizarros, cara, em questão de dublagem, que é contra os NPCs de novo, porque às vezes eles estão lá falando um BR, aí você vira a esquina e eles estão falando inglês, cara. É bizarro demais, porque você não sabe qual tá errado, né? Se é o BR ou inglês, porque afinal o game se passa em Londres, né? E todo mundo lá fala inglês. Mas enfim, esse tipo de bug a gente nem leva em consideração, né? Pois não afeta tanto a nossa gameplay e a gente nem vai notar, nem vai ligar para isso, afinal eu achei até engraçado. Bom pessoal, chegamos à parte de mais importância de todo o vídeo de análise, as notas. Em questão de história, a história do game é uma das melhores, muito divertida de se acompanhar, do início ao fim, sem falar nos protagonistas que com certeza você vai adorar jogar com eles. Porém, o lado ruim da história, não necessariamente ruim, né? Tá justamente neles, cara. Primeiro, que o final do game não é tão animador assim, e o desenvolvimento de Jacob e Eve ao decorrer da história é praticamente neutro, cara. Ou seja, os personagens são bons, são carismáticos, porém ao chegar ao fim da história você sabe muito pouco sobre eles, como se tudo tivesse acontecido rápido demais, sabe? E isso é muito ruim. Eu acho que a nota mais justa para a história é 8. Em questão de jogabilidade, mais uma vez volta a ressaltar, Jacob e Eve, eles são personagens que possuem características totalmente diferentes entre eles, porém quando a questão muda para a jogabilidade, vemos que não há diferença tanta assim. A movimentação do game está muito mais rápida e dinâmica, o que é bom para todo mundo entender. Porém, um lado ruim nisso é os botões, cara, pois o mesmo botão que você usa para socar alguém é o mesmo botão que você usa para interagir com alguém, cara. Ou seja, vai na merda, né? Muitas vezes você vai falar com uma pessoa e meio que na pressa você acaba dando um soco nela e nossa, dá muita raiva. Eu acho que a melhor nota para jogabilidade é 7. Em questão gráfica, o game apresenta gráficos relativamente inferiores, porém foi para um bem maior, né? Afinal tínhamos que ter desempenho, não gráficos, e se for para ter desempenho e gráficos inferiores, eu prefiro desempenho com certeza. E eles acertaram em cheio, cara. O game, apesar de ele ser levemente inferior, ainda assim é um game muito lindo e você quase nem nota a diferença significativa, né, entre o anterior e ele. E a nota mais justa para os gráficos com certeza é 7,5 fácil. Em questão do áudio, nosso mercado de games está crescendo bastante, né, e por consequência estamos recebendo bastante games dublados. E como tem crescido essa dublagem, cara. Ela começou muito meia boca e agora vemos em Syndicate isso evoluindo mais e mais com uma excelente dublagem. Eu acho que uma nota mais justa para o áudio é 7,5. Bom pessoal, somando tudo chegamos ao número 30, dividindo então por 4, chegamos à nota de 7,5 para o game. Assassin's Creed Syndicate chegou para curar qualquer ferida que a série tinha e dar com certeza mais esperança aos desacreditados. Para mim, Syndicate foi um game ok, foi tudo o que Yuri deveria ser, acrescentou um elemento ali, corrigiu algo aqui e assim foi. Porém foi somente bom, cara. Tá longe de ser um dos mais memoráveis e grandioso game
como era os Assassin's Creed da antiga. Como eu já tinha dito aqui no meu canal, eu acho que tá mais do que na hora da saga Assassin's deixar de ser um lançamento anual, parar e pensar em algo melhor para a série, porque com certeza isso tem que acontecer. Se vale a pena jogar o game, sim, com certeza não perca tempo, pois o game ele tá muito divertido. Bom galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que tenham gostado. Bom, semana que vem tem um primeiro vídeo especial de Natal do canal, terão 2 vídeos, o segundo vai ser muito legal e interessante e vai chegar perto do Natal, então fiquem ligados que vai ser bem legal. Então foi isso, se você gostou e ainda não é inscrito, se inscrevam para não perder nada, deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok, e não esquece de comentar também que isso me motiva bastante. Beleza? Até a próxima com mais e falou!